Senhor, porque nós entendemos que não há ninguém como Tu, Senhor. Nada mais nos satisfaz, nada mais nos satisfaz. Nós somos completos com o Senhor, nós somos completos com Tua presença. Aleluia. Rendido em Tua presença, só quero estar sentado aos Teus pés e me prostrar nesse momento santo e nunca mais sair. E eu não busco bênçãos, Jesus, Você já fez tudo por mim. De tudo que o Senhor pode me dar, eu só quero a Ti. Me perdoa tanto tempo que eu perdi. Me perdoa, não quero mais fazer sem Ti. Eu quero um lugar de adoração e abrir meu coração a Ti. Me perdoa, me perdoa. Tenho muita coisa pra fazer. Me perdoa quando esqueço que és meu tudo. Eu quero um lugar de adoração e abrir meu coração a Ti. Rendido em Tua presença,
só queremos a Ti e nada mais. Nada mais sem Ti. Aleluia. Aleluia. Nós não queremos nada mais, Senhor. Não há nenhum Deus como Tu. Não há nenhum Deus como Tu. Único e suficiente. Único e suficiente. Aleluia. Tens um nome sobre todo nome. E no trono do universo Tu estás, o Teu domínio é para sempre. E diante de Tua glória tudo se dobrará. Porque diriam as nações: onde está o Teu Deus? Soberano Tu és. E a minha vida está em Ti, e vivo a proclamar entre as nações que Tu és Deus. E não há nenhum Deus como Tu, Jesus. Não há nenhum Deus como Tu. E não há nenhum Deus como Tu, Jesus. Adorado, exaltado. E tens um nome sobre todo nome. E no trono do universo Tu estás, o Teu domínio é para sempre. E diante de Tua glória tudo se dobrará. Porque diriam as nações: onde está o Teu Deus? Soberano Tu és. A minha vida está em Ti, e vivo a proclamar entre as nações que Tu és Deus. E não há nenhum Deus como Tu, Jesus. Não há nenhum Deus como Tu. E não há nenhum Deus como Tu, Jesus. Adorado, exaltado. E não há nenhum Deus como Tu. E não há nenhum Deus como Tu, Jesus. E não há nenhum Deus como Tu, Jesus. És adorado, exaltado. E Tu és adorado, exaltado. E Tu és adorado, exaltado. E Tu és adorado, exaltado. E não há nenhum Deus como. E não há nenhum Deus como Tu. E não há nenhum Deus como Tu, Jesus.
Não há nenhum Deus como o Senhor. Não há nenhum Deus como o Senhor. Único e suficiente. Único e suficiente. Nós entregamos a nossa vida a Ti, Senhor. Nós entregamos a nossa vida a Ti, Pai. Só Tu és Deus. Só Tu és Deus. Só Tu és Deus. Único e suficiente. Único e suficiente. Único e suficiente. Aleluia. Na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração. Na minha vida só tem um Senhor, outro igual não há. Dono de tudo que existe, dono do meu coração, com todo o meu coração, com toda a força que há em mim, minha vida inteira é pra Te conhecer. Meu interior persegue o seu, Te seguirei até o fim. Todos os meus dias são pra Ti, com todo o meu coração, toda a força que há em mim é pra Te conhecer. Meu interior persegue o
sentar. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria saber hoje à noite, as pessoas que estão nos visitando, tem alguém que está nos visitando? Todo mundo é de casa, né? Ah, meu Deus, cadê o povo? Deus é bom. Glória a Deus. Alguém essa semana fez aniversário? Alguém dos que estão aqui fizeram aniversário de casamento, nascimento? O Pablo veio 2 vezes, né? Não vai vir a terceira, né? Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero fazer uma indicação de um livro para você, como leitura nesse feriado, né? Se você não está lendo nada ainda, então quero indicar para você esse pequeno livreto aqui do irmão Reagan, tá? Ele está no valor de R$18, é baratinho, sobre novo nascimento. E nesse livreto aqui, ele vai tratar sobre salvação, aquilo que Deus ofereceu para nós como presente, que foi a salvação, e em resposta à salvação, vem o novo nascimento. Então o novo nascimento, ela é a resposta do homem à intenção de Deus ou à ação de Deus de nos salvar. O homem não podia auto se salvar, Deus salvou o homem enviando Jesus Cristo. E em resposta a essa salvação, o homem precisa nascer de novo para desfrutar da salvação que foi oferecida em Cristo Jesus. Então você vai entender nesse pequeno livreto sobre os fundamentos básicos do novo nascimento. É excelente leitura, é rápido. Você consegue ler aí em talvez meia hora. Você consegue ler esse livreto aqui. Então é uma boa indicação para você estar lendo nesse feriado, que nós vamos ter aí até a terça-feira. Lembrando que amanhã nós estaremos aqui às 18 horas para orar. Cadê os crentes que gostam de orar? Então, na verdade, crente tem que gostar de orar, né? A vida do crente sem oração, ela não faz sentido. Porque é o meio pelo qual a gente tem comunhão com Deus e com o seu Espírito é por meio da oração. Então amanhã nós teremos uma vigília aqui, começando às 18 horas até às 21 horas. Então se programa para você estar aqui, não perde esse momento, esse tempo de Deus para a nossa vida, né, que foi proporcionado. Então se você está na cidade, não tem uma programação já estabelecida antes, não fique em casa, vem estar conosco aqui orando. Lembrando que a terça-feira, normalmente aqui na cidade, é feriado. Então, a maioria dos comércios não abre na terça-feira. Então, a gente pode estar aqui, ficar tranquilo, sem pressa e agonia, porque nós iremos na terça-feira estar em casa, né? Descansando. Então, venha para estar orando conosco aqui amanhã, às 18 horas, que é o encerramento desse tempo que nós temos aqui de acampar dentro. Ontem tivemos aqui um culto que foi, na verdade, 2 ministrações, né? Tivemos a ministração do Gabriel e em seguida a ministração do pastor Jorge. Tinha muita gente nova na igreja, muitas pessoas nos visitando, e foi um tempo muito precioso ontem aqui. E hoje nós estaremos dando continuidade com o pastor Gidel. Ele vai estar daqui a pouco ministrando para nós na continuidade. E eu só quero te lembrar que, embora seja um domingo, né, que normalmente a gente tem aqui os cultos da semana como um domingo, nós estamos em meio a um evento. Então fica tranquilo, fica em paz, né, em relação aos horários, fica tranquilo, porque nós iremos encerrar o culto, mas não fica afobado, né, porque nós estamos em meio a um evento. Então já que você veio, venha para receber tudo que foi proporcionado, né? Queria que você dissesse comigo assim: já que eu vim, eu vou receber. Então, já que a gente veio, recebe, né? Não fica preocupado, né? Afobado. Não, que hora vai terminar? Fique em paz, que amanhã também a maioria dos comércios também não abre, né? Embora não seja feriado nacional. Estão comigo, irmãos? Lembrando que é extremamente proibido copo, bala, chiclete no interior do templo, tá? Água só com garrafa e com tampa.
Então não fica circulando com copo de água aqui nas dependências do templo, e também bala, chiclete, né? Evita esse tipo de coisa para que tenha um bom andamento do culto. E eu queria que rapidinho você abrisse sua Bíblia aí. Antes de a gente abrir a Bíblia aqui no texto que eu quero ler, vamos ter o nosso minuto de comunhão, né? Então você vai ter esse momento aí para poder ter comunhão em 1 minuto. Vamos lá. Amém, irmão? Deu para falar com todo mundo, né? Acho que deu para falar com todo mundo. Glória a Deus. Eu queria que você tivesse, que a gente pudesse estar cada vez mais orando pela nossa igreja, e ore também para que Deus te dê, né? E eu estou fazendo isso para que Deus nos dê estratégia para nós ganharmos pessoas. Nós sabemos que a igreja local tem a sua programação, nós vamos ter já aí os grupos de conexão, né? Que é um projeto da igreja, mas nós não podemos nos esquecer que, independente do que a igreja faça, nós precisamos ganhar pessoas para Jesus. Amém? Porque é um dever do cristão ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então esse é um dever que nós temos como crente, ganhar outros para Jesus. Então esteja orando para que Deus possa te dar estratégia, porque nós precisamos ganhar pessoas para o reino de Deus. Amém? Então, abra aí sua Bíblia em Mateus capítulo 23. Nós vamos ministrar ao Senhor as nossas ofertas, os nossos dízimos. Mateus 23. Esse texto ele é um pouquinho mal compreendido, porque tem aqueles que defendem que o dízimo não é para nova aliança, não é para esse tempo, e alguns textos são usados, né, para rebater a visão do dízimo no Novo Testamento. Mas ele veio da velha aliança e foi introduzido também para a nova. Na verdade, o dízimo ele é antes da lei. A gente sabe que pelos textos bíblicos que Melquisedeque entregou o dízimo a Abraão, e Melquisedeque ele é antes da lei, Abraão é antes da lei. Então o dízimo ele é antes da lei. Então não existe esse negócio de que o dízimo ficou para a velha aliança, né, para o período antigo. O dízimo foi antes da lei, foi durante a lei e agora na nova aliança também. Mas Jesus aqui ele dá um carão, vamos dizer assim, né, nos mestres da lei. Ele diz: ai de vós, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês dão o dízimo do hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E ele continua dizendo: vocês devem praticar estas coisas sem esquecer destas. Devem praticar estas coisas. Quais coisas? As coisas que ele falou antes. Vocês dão o dízimo do hortelã, do endro e do cominho. Vocês devem praticar estas coisas. Ou seja, devem praticar o dízimo, sem se esquecer destas coisas. Vocês estão comigo, irmãos? O dízimo ele é uma parte do que nós chamamos de prática ou disciplina cristã. Assim como a oração, a leitura da palavra, nós temos algumas disciplinas espirituais básicas na vida do crente. Orar, congregar, ler a palavra, isso são disciplinas
básicas que, independente do tempo que você tenha de cristão, precisa desenvolver essas disciplinas. E a prática de dizimar, de dar o dízimo e de ofertar. Deve ser uma boa prática, assim como é congregar. E nós não devemos fazer isso em detrimento às outras coisas. Fazer as outras coisas e fazer isso também. Então o dízimo, ele faz parte da vida cristã como qualquer outra prática. Amém? Não é uma coisa para a velha aliança. O dízimo faz parte da nova aliança e deve ser algo praticado. E a oferta, nós sabemos que ela tem características de semente. O dízimo não tem a característica de semente. O dízimo a gente devolve para Deus. Mas a semente, a oferta, ela é uma semente que nós plantamos. E a Bíblia diz que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Se queremos ter grandes colheitas, nós devemos ter grandes plantações. Amém? Não tem como você querer colher muito se está plantando pouco. Para colher muito, tem que plantar muito. Exemplos naturais podem ser usados para a gente explicar isso, né? Se um agricultor, ele planta uma tarefa de terra, ele não pode querer esperar colher duas, se ele só plantou uma. Amém? Então nós precisamos entender que a oferta, ela tem característica de plantação, né? A gente semeia e a gente colhe. E o dízimo, a gente devolve. Então se você trouxe o seu dízimo, né, em formato de físico, você pode, ou também a sua oferta, você pode estender a mão, que a diaconisa vai até você poder te servir. E se você vai fazer isso em formato digital, está aparecendo aqui, como sempre, a nossa chave Pix, ievvcariri@hotmail.com, é a nossa chave Pix. E também aparece aqui o código QR que você pode estar apontando na câmera do teu celular, para ministrar ao Senhor a tua oferta e o teu dízimo. Amém, irmãos? Sempre lembra que quando você está ofertando ou dizimando, você está ministrando ao Senhor a tua oferta, o teu dízimo. Então ali é um tempo de consagração mesmo. Nós estamos reconhecendo que Deus, Ele é merecedor de tudo aquilo que nós temos. Porque tudo que temos e tudo que somos vem de Deus. Nada do que chega na nossa mão é mérito nosso. É Deus que tem feito chegar. Sem Ele, nada podemos fazer. Amém? Então você pode ficar de pé. Então, para você que vai trazer a tua oferta, teu dízimo aqui, como envelope, nós vamos orar, você já pode ministrar. E em seguida nós teremos mais um momento de ministração do louvor. E depois vamos ouvir a palavra. Pai, nós te louvamos e agradecemos o teu nome pela oportunidade que temos de poder ministrar ao Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós te damos toda a honra e toda a glória em nome de Jesus. Amém? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas
a tua voz é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa que fiquem de pé diante de nós. Que a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. E não há ferrolhos nem portas não há doença e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem, escudo para os que nele creem. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, nós somos gratos pela tua bondade sobre nós. Reconhecemos a nossa dependência em ti. Reconhecemos que o Senhor é aquele que está diante de nós e que a nossa confiança está em ti, Pai. Somos gratos pela tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz. E nós entendemos também que o teu Espírito tem liberdade no nosso meio. E nada vai concorrer com a tua palavra nessa noite. Eu dou uma ordem no reino do Espírito: tudo aquilo que tentar concorrer com a palavra esteja paralisado, neutralizado. Mentes cativas, mentes de Cristo nesse ambiente. E percebendo o fluir do Espírito do Senhor, porque quando esse rio flui, vidas são tocadas, transformadas, milagres são gerados. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, um tempo de paz, refrigério sobre cada um.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar, querido. Glória a Deus. Graças, paz, boa noite. Aleluia. Eu quero que você seja bem rápido em abrir a sua Bíblia lá em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, verso 15. Efésios capítulo 5, vejamos. Vamos ler um pouquinho antes. Verso 8 diz assim: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Amém? O fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Então, o que você manifesta como filhos da luz é bondade, justiça e verdade. E aí no verso 10 diz: provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então existe um padrão para nós. Nós estamos para reprovar tudo que não está à luz. Tudo que é das trevas é infrutífera. Nós sabemos muito bem que o diabo ele não consegue multiplicar-se. Ele só consegue dividir. A obra do diabo é dividir o homem, né? E aí a gente, passando para o campo de ideologias, a gente vê muito isso. Divisão. Então essa é a proposta do diabo. Ele não consegue multiplicar porque ele não tem poder para isso. Ele não pode criar. Amém? Ele não pode criar, mas ele pode dividir. E aí, voltando. E aí ele diz, verso 12, porque o que eles fazem o oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Verso 14 diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Quem está vivo aqui, irmão? Amém? Paulo está falando a respeito de despertar entre os mortos. E aí ele diz ainda no verso 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo. Hoje nós estamos no domingo, né? Quando foi na quinta-feira, eu estava indo resolver algo de moto, e aí eu parei naquele sinal ali, ao lado da Mitsubishi, subindo, sentido para entrar aqui na Avenida Padre Cícero. E enquanto eu ia, tinha uma jovem senhora numa moto, que era uma moto de aplicativo, e ela com a cabeça assim, e quando eu dirijo, eu observo tudo que está na minha frente, ao redor, eu tenho essa visão mesmo assim, eu me antecipo a algumas coisas. Às vezes Fatinha se admira, a Ágata também, que eu consigo ver algumas situações que ainda estão para acontecer, eu já faço a leitura, porque é um jeito que eu aprendi de dirigir. E aí quando eu fui dirigindo, guiando a moto e observando aquela mulher, falando, né? Falando, e aí na minha mente, né? Disse, mas rapaz, essa passageira aí fala, viu?
Mas, para minha alegria, quando o sinal fechou e eu encostei do lado dela, e eu ouvi o que ela estava dizendo. E aquilo melhorou o meu dia e muito, me deixou afogueado. Porque o que ela estava falando não era nenhuma conversa fiada, era pregando o evangelho para aquele moto Uber. Eu não sei se o cara avaliou ela ruim, mas uma coisa eu sei, a bicha era fervorosa, meu amigo. Ela disse: Jesus, ele veio para salvar a sua vida, ele vai mudar a maneira como você vive, existe algo, e tome ministrar. E eu aqui na minha, eu só ouvindo, eu, glória a Deus. E aí eu segui, eles foram na minha frente, e eu tinha que entrar ali numa empresa aqui, para fazer um depósito na lotérica. E aí quando eu encostei a moto, ela estava encostando a moto, e ela continuou ministrando para o homem, né? Declarando a bênção sobre ele. Ela disse: se precisar, aí disse o nome dela lá, procure por mim, que eu estou aqui para orar por você, você vai ter um dia abençoado e tal. E entrou, foi resolver a vida dela. E eu percebi que aquele cara ficou diferente. E quando a gente olha para um texto como esse, irmãos, ele diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. E a gente sabe muito bem que nós não temos muito tempo sobre essa terra. Quem tem certeza que você vai viver 100 anos aqui? 80 anos? 90 anos? Amém. Amém? Então, os dias são curtos mesmo. Remindo o tempo, porque os dias são maus. E quando a gente olha para essa questão dos dias ser mal, isso não é uma condição de nós nos tornarmos medrosos. Amém? Pelo contrário, é para nos tornarmos mais fervorosos. Porque não é o que diz que vai determinar o que nós somos. É o que está escrito que determina onde nós estamos. A quem nós pertencemos, aonde nós iremos, com quem nós estamos associados, ligados, é o que está escrito, não é o que é dito. Não é o que relata que vai determinar o meu dia. E cuidado, porque por mais que essa seja uma verdade, os dias são maus, não quer dizer que o seu dia vai ser ruim. Amém? Às vezes nós aceitamos algumas situações, dizemos: é porque a Bíblia já diz que os dias são maus. Por isso que essas coisas estão acontecendo. E infelizmente, essa tem sido a temática da vida de muitos. Irmão, se nós olharmos para a condição que nós estamos hoje, como filhos de Deus, nós estamos em uma aliança superior ao que o povo da antiga aliança provou. E aí, quando a gente olha para os relatos do que o povo da antiga aliança provaram, até mesmo aqueles que saíram do cativeiro do Egito, você vai ver, irmãos, que diante daquela situação, eles viviam um tempo favorável. Mesmo no deserto, eles viviam favoravelmente debaixo de uma graça de Deus, debaixo de uma abundância de Deus, porque eles não plantavam no deserto, eles caminhavam no deserto, eles passavam o dia no deserto, mas não lhe faltava água, não lhe faltava comida, não lhe faltava vestimenta, porque até mesmo as crianças iam crescendo e as roupas não se desgastavam, as roupas cresciam com a criança. Amém? Durante o dia nós conhecemos, quem estudou história, você não precisa ir ao deserto para saber que lá é quente. Você estudou, então você sabe que lá é quente. Mas durante o dia a Bíblia diz que havia uma coluna, aliás, havia uma nuvem cobrindo aquele povo, havia um refrigério em meio ao deserto. E à noite é o extremo, né? De dia é quente, de noite faz frio.
E aí a Bíblia diz que havia uma coluna de fogo para aquecer aquele povo. Não era uma fogueirinha não, irmão, era uma coluna de fogo. Ou seja, quem visse de longe conseguia identificar que havia um sobrenatural naquele povo, naquela aliança. Os povos antigos olhavam para aquele povo vagando no deserto à noite. Eu tenho certeza, eles, por mais que tivessem desejo de destruir, tinham medo, porque viam uma coluna de fogo. Você acha que isso é normal? Não é normal, irmão, isso. E mesmo assim, e durante o dia nós sabemos, né, a Bíblia diz que Deus liberava sobre eles o maná, comida caindo do céu. O maná, e eles comiam aquele maná, se saciavam, e Deus dizia, não guarde não, pode deixar aí, coma até quanto quiser, mas não precisa guardar, porque amanhã tem mais. Aí quando nós olhamos para um texto como esse, né, nós aceitamos uma ideia, um sofisma, que a qualquer dificuldadezinha que a gente vem enfrentar, nós nos agarramos a um texto fora de contexto, dizendo, é porque os dias são maus. Só que, na continuidade, no verso 17, diz assim, por esta razão não vos torneis insensato, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Eu pergunto, dias maus é a vontade do Senhor? Aleluia. O dia mau pode vir, é o dia, irmão. Não, aqui está dizendo os dias maus, no plural. Mas a Bíblia fala de um momento que pode vir sobre nós o dia mau. Não são os dias. É o dia mau. Mas não diz que porque veio o dia mau você vai perder. Não diz que porque veio o dia mau você vai ficar prostrado aos pés do diabo dizendo, Satanás, tu venceu dessa vez. Na próxima eu me vingo. Não. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Qual é a vontade do Senhor, meu Deus? O que tu tens para mim? O que está reservado para a minha vida, para a minha casa, para os meus negócios, para o meu trabalho? Qual é a sua vontade, Pai? Você está aqui? Continuando, verso 18 diz, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros. Veja, irmão, que o mundo espiritual, ele impõe uma influência sobre nós, mesmo sem convite. Você não precisa convidar para ser afetado por uma influência espiritual. Só que o texto diz que nós devemos cultivar o invisível, que é o quê? Uma vida no Espírito. Enchei-vos do Espírito. Você sabe o que é isso, irmão, encher. Eu pego e eu vou encher essa taça. Não é a minha oração dizendo, se encha, ou me encha,
me encha. Não, eu tomo a ação de enchê-la, e uma vez que ela está cheia, eu coloco para dentro. Se a oração funcionasse de que Deus te enchesse, todo mundo já estava aí, banhado, pingando no óleo da unção, deixando rastro de unção, poder, fervor, por onde passar. Mas as ações, elas são intencionais. Assim como aquela mulher, ela foi intencional de aproveitar um momento de uma corrida de moto Uber, porque o camarada não tinha para onde correr, não tinha o que fazer, tinha que levar ela no destino dela, mas enquanto chegasse no destino dela, ela estava pregando Jesus. Então ele ouviu, nem que ele não quisesse, ele tinha que ouvir, embora que ele talvez avaliou ruim, mas ele ouviu. Então, tanto pregar como se encher do Espírito é um esforço nosso. Não adianta nós absorvermos ou terceirizarmos uma mentalidade religiosa de dizer que Deus vai visitar, que Deus vai repreender, que Deus vai lá no presídio, vai lá Deus, né? Visita o hospital, visita os presídios. Não, não vai, irmão, porque na verdade Ele já está lá. Mas uma coisa é a presença de Deus disponível, outra coisa é a presença de Deus manifesta, e ela só é manifestada através dos filhos de Deus. Deus está disponível em todo canto, até no inferno. Até no inferno a presença de Deus está disponível, em todos os lugares. Há um texto que a gente conhece do salmista, né, que diz: se eu subir no mais alto monte, lá tu estás. Se eu descer nas profundezas, lá tu estás. Irmãos, Deus está em todos os lugares. A presença de Deus disponível está em todos os lugares. Agora mesmo a presença de Deus está manifesta lá na Sapucaí. Manifesta não, disponível. No carnaval, está lá, todo mundo embriagado aí, espalhado. Está lá, a presença de Deus disponível. Eu já contei isso aqui. Uma das maiores experiências que nós já tivemos, eu e Fatinha, de evangelismo, foi evangelizar numa parada gay. Nós não estávamos dentro, mas nós estávamos próximo da concentração. E ficamos evangelizando. Eu acho que alguns já ouviram isso. 95% das pessoas que nós abordávamos eram desviadas. Conhecia o evangelho. Era ministro de música. Era líder de ministério de dança. Era obreiro. Era dos jovens. 95% das pessoas que nós evangelizamos eram evangélicos, tinham sido cristãos, de fato, confessado Jesus, batizado nas águas, enfim, batizado no Espírito Santo. Estava lá. Nesse ano, até o organizador era um desviado. Então, a presença de Deus disponível está em todos os lugares, mas a manifesta é a que faz com que elas vejam a glória de Deus, e a glória de Deus, ela só é manifesta pelos filhos de Deus. Agora, se os filhos de Deus não têm a consciência da presença de Deus, tem mais, vamos dizer assim, a consciência da presença do cão, do que a da de Deus, aí qual é que você vai ver mais em manifestação? Incredulidade, murmuração, maledicência, divisão, confusão, briga. Porque onde há menos, o que é mais se sobressai. Então, se há menos de Deus, irmãos, mais do diabo vai ter. Aí vamos estar de repente culpando o outro, a carne, né? O Satanás. Satanás me deu uma rasteira. Foi não. Ele não tem essa capacidade, esse poder de te derrubar. Você que cai. E ninguém cai de uma vez.
cai por negligenciar pontos que são para nós, irmãos, essenciais, que é a oração. Fica muito tempo sem orar para tu ver como você vai começar a perceber uma fraqueza, um esfriamento, e você vai começar a olhar para o natural e achar comum, normal. É besteira, normal. Teve até um pastor que orou no início do carnaval lá do Rio de Janeiro, lá na Sapucaí, irmão, abençoando. Besteira, irmão, besteira isso. Aí quando você vai ver as imagens, eu não estou assistindo, mas aparecem as imagens nas redes sociais de recorte, o que é que está sendo propagado lá. É tudo que é bagaceira, da manifestação das trevas, visivelmente lá, olho nu. E os crentes, nós às vezes negligenciamos o mundo espiritual, achando que é porque os dias são maus. É não, querido, na sua vida é não. Pode ser mal naquele que não conhece o Senhor, mas na sua vida, o melhor tempo, o melhor dia é do Senhor, e você já vive Ele, você já vive a realidade dos céus agora na terra. Essa é a nossa realidade, irmão. Qual é o maior nível de revelação que hoje nós já temos? Se não é saber que quando nós dizemos Pai, em nome de Jesus, Deus está lá olhando para você, e a Bíblia diz que inclinando os ouvidos dele a ouvir a sua oração. Isso é o maior nível de avivamento, de revelação da vontade de Deus sobre você. Como é que você está vivendo dia maus? Se você e eu, nós temos acesso a Deus, irmão, convicção de sabermos de que aquilo que eu oro, Deus escuta. Meu Deus, eu estou falando e Deus está me ouvindo. É o Todo-Poderoso, irmão, disponível para manifestar aquilo que você está crendo. Isso é poderoso demais. Mas se nós negligenciarmos essa consciência do reino espiritual, nós vamos ser atraídos, engoldados para o natural e tratar as coisas como normal. E aí nós não vamos estar, como nós lemos, reprovando as obras infrutíferas das trevas, aceitando, achando normal, tolerável. Tolerável. É normal, é porque é assim mesmo. Mas sabe como é os dias, né? Aleluia. A Bíblia diz lá em Isaías 54, 17: nenhuma arma forjada contra mim prosperará, e toda língua que ousar contra mim em juízo o Senhor anulará. Esta é a minha herança como servos do Senhor, e o meu direito dele procede, diz o Senhor. O meu direito procede do Senhor. O que é isso? Eu tenho uma constituição e um tribunal que está para julgar as minhas causas. Eu já tenho um veredito. E não é de homens, é de Deus. Ele está dizendo: o meu direito precede do Senhor. A minha justiça precede do Senhor. O meu julgamento, a minha sentença vem do Senhor. Por isso que nada forjado contra mim prospera.
Não prospera nenhuma obra infrutífera das trevas. É isso que Paulo está dizendo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu chamado. Mas eu posso esfriar e fazer com que isso prospere. Eu posso relativizar a situação que eu vivo, como torná-lo como comum, ou a situação que eu estou passando, achar que é algo normal. É porque tem que acontecer mesmo. É porque está escrito nas estrelas, né? Irmãos, entenda, do jeito que a influência do diabo está aí no mundo, a influência de Deus também pode estar na nossa vida, na nossa rotina diária. Porque a graça não é algo que ela vem e volta sobre nós. Não, ela está sobre nós. Nós estamos desfrutando desse favor. Você já, eu acredito que já. Você já passou por uma situação em que você está com muito desejo que algo aconteça, só que não depende de você simplesmente, depende de terceiros. E você já orou, declarou, rendeu graças, já se viu recebendo, né, já se viu tomando posse, mas depende de terceiros. E aí você precisa dar um start nessa situação com terceiros. Quando você chega lá, você vai, né, crente, ou seja, convicto, que você vai sair com a resposta que você está crendo. E aí quando você recebe tudo o contrário, como é que você se sente? Ou como você se sentiu? Não fica frustrado? Não fica, né? Mas a pessoa está lá só intermediando. Vamos colocar um exemplo bem prático. Você está querendo um financiamento de algo, comprar uma casa, e você entende, o teu nome está limpo, né? O teu score está bombando, o teu rate no banco está a mais, né? É o top das galáxias, é o prêmio, né? Aí você chega diante do teu gerente, e você diz, eu quero fazer um financiamento, eu quero comprar uma casa, enfim, né? E você já chega feito um pavão, convicto que já deu certo. Já tem o dinheiro da entrada, já tem tudo, né? Tudo, tá tudo beleza. Com você tá tudo beleza, mas de repente não vai dar certo não. Aquela informação, irmãos, contrário, por mais que você não esteja vendo a ação dela, mas aquela frustração é como um peso. Palavras, ela tem poder. Palavras negativas têm poder. Palavras que vêm contra a tua expectativa têm poder. É nesse tempo que você tem que se levantar, não ir contra a pessoa, mas você encontra aquela influência que está por trás daquela situação, porque não é culpa nem do funcionário, mas existe uma influência por trás. Eu estou dizendo isso porque eu vivi isso. Esse tempo, né? Quando veio aquela informação, e eu baixei os ombros na hora. E graças a Deus que eu tenho uma mulher de Deus perto de mim. Ela disse, não. Aí eu, na hora, me atentei. Opa! Me levantei. Porque, entenda,
O diabo, ele quer mesmo colocar a influência dele sobre aquilo que é uma expectativa que você tem no coração e que já é uma promessa de Deus. E quando a gente olha para o relato bíblico, irmão, do passado, de pessoas que creram em Deus, irmãos, elas tiveram muitos nãos, muita frustração. Mas quando você olha para Hebreus 11, você vai ver que esses, meio diante daquela circunstância, daquelas frustrações, sem ter o que nós temos, que eles não tinham o Espírito Santo habitando dentro, eles não tinham o entendimento do que era orar a Deus, mas eles estavam crendo em uma palavra de Deus, diante do que estava para acontecer. Mesmo que tudo estivesse desfavorável, eles ficaram crendo na promessa de Deus. E é muito bonito nós ouvirmos o testemunho do irmão Abraão. Abraão, pai da fé. Aleluia. Quanto tempo Abraão passou para ter um filho? Quem tem aqui 25 anos de idade? Não, deixa aí. Só sou de contribuição do INSS. (25 anos, tem 25 anos, Rian? É mesmo, pai. É novo, né? Tu, né? A idade do Rian. Rian agora vai ser até pai. Já está até, né, casou. Tem uma moto. Possui uma esposa, vai ser pai, já é pai da Isadora, comprou uma casa, com 25 anos. Em 25 anos, Rian já está vivendo muita coisa, não está? 25 anos foi o que Abraão esperou para ter uma promessa de Deus se cumprindo na vida dele. Uma. Rian já está vivendo várias. Você está entendendo, irmão? Rian, com 25 anos, já está vivendo coisas extraordinárias. Mas Abraão passou 25 anos crendo para viver uma. Para viver uma. Aí Abraão estava crendo para ter o filho com Sara, só orando. Oh, Sara, engravida, mulher, vai. Oh, foi assim, irmão? Não foi. Abraão teve que exercer fé. E a fé requer prática. E sabe que e tem um agravante. Sara já era de idade, então o período normal, biológico da mulher, da menorreia dela já tinha cessado. Não é diferente, por exemplo, de Vitória. Vitória tem quantos anos, Vitória? Vai fazer 24, ela disse. Aí Vitória entende que todo mês vem o ciclo normal dela, não é assim? De repente, parou. Vou fazer o teste. Tô buchuda. Porque ela está na idade normal de uma mulher, que geralmente começa a cessar, dependendo, às vezes, do contexto de família, começa a cessar dos 40 em diante. Entende? Então, se eles estivessem se programado já, vamos dizer assim, há alguns meses, e aí estavam lá, né, praticando, exercendo fé, aleluia. E quando chegasse o período e viesse, ela dizia: poxa, não foi dessa vez, não foi dessa vez, não foi. Imagina só, todo mês, um ano, eles tentando acontecer, e não foi dessa vez, todo mês sendo frustrado. Sara não tinha isso, irmão.
Abraão não tinha isso, de saber se ia ou não aquele mês, mas eles tinham uma promessa. Então o diabo vinha de fato atacando a mente deles, porque o invisível quer impor no visível as coisas do reino. Vocês estão entendendo? Por isso que o milagre foi maior, porque não foram um ano que ele passou crendo, né? E exercitando, praticando. Foram 25 anos. E todo momento vinha aquela possível tentação de levar a sua voz a reclamar, a murmurar sobre aquela promessa. Mas a Bíblia, graças a Deus, Deus se antecipa sempre. E para aquele tempo, para aquele contexto, Deus dá visões a respeito do futuro deles, de como seria o futuro deles. Irmãos, hoje Abraão, na glória com Cristo, consegue ver o que aconteceu já hoje. A promessa se cumpriu. Olha o número de gente aí, descendente da sua carne lá no Oriente Médio. E espiritualmente nós. Olha aí, irmãos, a promessa se cumpriu. Mas houve a tentação da frustração. Mas graças a Deus que Deus dá a visão tanto do grão como das estrelas. E com isso ele ia se fortalecendo na fé, dando glória a Deus, porque ele dizia: assim será a minha descendência. Assim será a minha descendência. Assim será a minha descendência. Hoje nós temos o Espírito de Deus. Temos a palavra do Senhor e as promessas a respeito de como será o nosso dia, como será a nossa semana, como será o nosso mês, como será o nosso ano. Nós temos, irmãos, hoje acesso a tudo que Deus tem e é, por causa do Espírito que habita em nós. Nós não somos bastardos, nós somos filhos legítimos de Deus. Então a influência que tem que estar sobre nós não é a influência do mundo. Só para recapitular, diga: eu não sou do mundo. Você não é daqui. Amém? Nós somos de um outro reino mesmo, do reino de Deus. Essa é a nossa posição hoje. Então, as coisas naturais não podem nos frustrar. E nem fique se dando desculpa religiosa, dizendo: se não aconteceu porque não é para acontecer. Não fique dando essas desculpas besta para você mesmo. É porque não era o tempo. Se não era o tempo, por que tu foi atrás? Você perdeu o seu tempo, então. Aí a gente fica dando essas desculpas, né? Porque não era de Deus, porque não era o tempo de Deus, porque não era para acontecer. Aí eu pergunto: cadê o Espírito que nos guia? Ele está aqui dentro. Então Deus sabe do teu amanhã, sim ou não? O Espírito que habita em nós sabe do dia de amanhã, sabe do que vai acontecer na próxima semana, sabe o que irá acontecer no próximo mês, sabe o que vai estar acontecendo durante todo o ano 2026. E uma coisa eu posso te afirmar à luz das Escrituras: 2026, na mente de Deus, é o melhor ano da sua vida. Na mente de Deus já está pronto, já está concordado com Cristo, com o Espírito de Deus, para ser o melhor tempo da sua vida. Eu que sei
de pensamentos que tenham a vosso respeito. Aí ele diz o quê? Pensamentos de paz. Para quê? Para vos dar, irmão. Para vos satisfazer. Olha, ele aconselha a Josué dizendo: ei, medita na minha palavra de dia e de noite. Fazendo isso, você vai fazer prosperar o teu caminho. O segredo, aleluia, do sucesso. Quem quer ter sucesso? Nós queremos aqui, né? O segredo do sucesso está na palavra. Agora nós queremos terceirizar. Queremos pegar o atalho. Porque olhamos para o resultado de alguém e nós queremos aquele resultado. Não, fulano já chegou naquele resultado que eu desejo. Aí fulano que já chegou naquele resultado que você deseja, ele pergunta: tu quer? Quero. Pague, faça o Pix. Porque não foi de graça para eu alcançar o que eu alcancei. Faz o Pix, ou então clica nesse link. Não é assim? Tem muito isso, né, nas redes sociais. E tal, o cara vai, eu quero ver você fluir, eu quero você não sei o que, e parará, né? Aí, tá pronto? A pessoa, já tô prontinho já, depois clica nesse link. Aí te leva numa página, aí você tem Pix, boleto, né? 10 vezes no cartão, né? Tem um custo. Porque aquela pessoa, ela teve um esforço para alcançar o que ela tem. Né? Ela se esforçou, ela se condicionou a alcançar aquilo. Mas eu posso te dizer, irmão, se você se condicionar, se encher do Espírito e da palavra, você não vai precisar pegar esses atalhos. O Espírito vai te levar a lugares que você ainda nem provou, mas já está repleto das bênçãos manifestas do Senhor. A questão é que muitos, não digo, nós não somos assim, hein? Lá fora, né? Em outro lugar, não tem a disposição e de deixar a preguiça de lado e se agarrar com o que já se tem como conhecimento e praticar. Aleluia. Você está aqui? A Bíblia diz, eu já vou começar a encerrar, lá em 1 Coríntios 3,16, diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Alguém lembrar disso? Que Deus habita dentro de você. Que nós somos santuários de Deus. Paulo está fazendo uma pergunta aqui, embora que o contexto é outra situação. Mas vocês se lembram não? Que Deus está habitando dentro de você? É isso que temos que lembrarmos quando estivermos diante de dificuldade. Espera aí, opa, quem é que está habitando dentro de mim? Quem é que está habitando dentro de mim? Irmão, você pode falar consigo mesmo. Quem é que está habitando dentro de mim? Você vai saber dar a resposta bem ligeira. É Deus. Por que eu estou com o ombro caído? Por que a minha alma está querendo se abater? Por que as minhas emoções estão melindrosas? Se eu tenho o Espírito de Deus, o próprio Deus habitando dentro de mim, aquele que criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, com a sua palavra, Deus criou todas as coisas falando.
Esse poder está agora habitando dentro de mim. A Bíblia diz que é o mesmo poder, irmãos. É o mesmo Espírito que desceu às profundezas e pegou Jesus e todos os heróis da fé, todos os que morreram crendo da antiga aliança, na salvação, na promessa de Deus, que estavam presos em cativeiro. A Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro. Esse mesmo Espírito, irmão, não foi Jesus que foi e disse: pronto, Satanás, agora eu vou subir. Não foi, ele se despiu de toda a sua glória. Mas esse mesmo Espírito que habita dentro de nós foi às profundezas do inferno, trouxe Jesus, trouxe todos da antiga aliança e apresentou ao Pai. Aí esse Espírito está aqui dentro. É o mesmo Espírito. Ele não enfraqueceu porque chegou o carnaval. Não, vamos nos retirar porque chegou a época do carnaval. Deixa o mundo se acabar aí. Nós vamos ficar aqui, escondidos. Eu lembro do Robson, é dessa geração também, aonde quando... Tenha calma, deixa eu molhar o bico. Quando tinha um carnaval fora de época em Campina Grande, a Micarande, não era? Hã? Micareta? Micarande, é. Que era o carnaval fora de época. E aí era lotado, era um negócio mesmo brabo. E aí o pastor João que conta, né, esse testemunho, que nesse período os índices de destruição na cidade aumentavam, né? Roubo, morte, estupro, tudo que não presta, a gente sabe. Nesse período se avolumava na cidade. E aí se reuniu aqueles pastores, o pastor João encabeçou, foi ao prefeito, na época acho que era José Maranhão, prefeito, e disse: rapaz, não é bom para a cidade essa festa. E começou a dar os argumentos. E aquele prefeito, né, da época disse: quando era uma muda, vocês não quiseram cortar. Agora que é uma árvore, vocês querem cortar? Não tem o que ser feito. E aí, os pastores receberam aquela informação e todos, irmãos, disseram: não tem o que fazer. Mas pastor João não. Pastor João disse: eu não aceito isso não. Pode ser uma árvore, mas um machado afiado derruba. Pode ser o tamanho que for, um machado bem afiado, batendo, 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 uma hora cai. Uma hora cai. E aí nasceu no coração dele o Alterna Vida. E aí no primeiro dia do Alterna Vida, o que é que se fazia? Uma caminhada, uma carreata, uma motociada, não era assim, Robson? Pelo trajeto do corredor de toda a folia. E o que é que os crentes estavam fazendo? Declarando: graças te damos porque esse tempo vai ser um tempo de glória do Senhor, um tempo de avanço, um tempo de crescimento, um tempo de salvação, e não mais essa festa. E declarando, e terminava todo esse movimento da carreata, motociata, enfim, eu participei, né? A Fatia ainda já com o buchão do ágabo, não, o ágabo no braço, já tinha nascido. E aí terminava usando o próprio palco mesmo principal, pregando o evangelho, cantando, né, cantando louvores e declarando, fazendo a oração, e terminava, pronto, estava tudo certo. Só que não ficava só na oração. De contrapartida, enquanto tinha aqueles trio elétricos famosíssimos lá, com o povo correndo, né, do lado do trio, aquele funaré todo,
tinha um outro trio com o nome Alterna Vida, e os crentes lá cantando louvor, que era a banda de música lá da igreja, cantando louvor, pregação, e os irmãos embaixo com coletezinho para poder identificar, chamando e pregando o evangelho. Resultado, irmão, aquela árvore caiu, e hoje, o tempo que é da Micarande, hoje é uma festa cristã. Os crentes estão lá, lotando o Parque do Povo, adorando ao Senhor, e é lei municipal. Acabou. Teve oração, mas teve uma ação sobre aquilo que estava orando. Quando nós chegamos em Campina Grande, eu e Fatinha, nós ficamos muito honrados do pastor João ter nos chamado para pastorear os carros. Para cuidar dos carros dos irmãos que estavam lá indo para a Alterna Vida. Isso de madrugada, no frio de Campina Grande, cearense, desprovido de roupa, eu e Fatinha, e a gente no frio, até as 4 horas da manhã. A gente chegava lá próximo às 10 horas da noite, até as 4 da manhã, olhando o carro dos irmãos. Porque eles estavam lá, ganhando almas, e nós estávamos vigiando o carro deles. Então eles iam lá em paz, sabendo que nada ia acontecer com o carro deles. Eu e Fatinha. Aí quando estava muito frio, a gente se agarrava um no outro assim, puxava a blusa e ficava aquele aninhado, a gente sentado no meio fio. Aí graças a Deus aí surgiu um cearense que morava lá próximo, o irmão Luiz. E ele soube que a gente estava lá e começou a levar café. Eu não sou de beber café, mas nesse tempo eu bebi café para me aquecer, porque era muito frio em Campina Grande. Mas nós estávamos lá, olhando os carros. E aí lembro que no último dia desse tempo do Alterna Vida, já pertinho das 4 horas da manhã mesmo, aí veio um camarada empolgado. Parecia que ele tinha chegado agora, mas ele estava vindo do Alterna Vida mesmo, empolgado. Aí quando olhou para a gente, aí disse, saiba de uma coisa. Aí começou a sapatear, rodopiar, orar em línguas. Assim como foi com aqueles que saíram para a guerra, e houve um outro grupo que ficou guardando os despojos, que ficou guardando o acampamento, e quando eles venceram a batalha, trouxeram consigo os despojos, trouxeram a vitória, toda a recompensa, e dividiu com aqueles que estavam guardando. Assim acontecerá também com vocês. E a gente chorando, eu e Fatinha, recebendo aquela palavra, que foi de Jussier Arcanjo, que hoje ele é um pastor do Verbo da Vida em Tóquio, lá no Japão. O cara que foi sem falar japonês, ele e a mulher, os 2 filhos pequenos, e hoje está lá a obra no Japão. O filho dele pregou agora no Descende, o Josué, e ele deu essa palavra, a gente se emocionou, recebemos, e poucos dias depois, irmãos, a gente não tinha nada em Campina Grande. Poucos dias depois, começou a chegar acréscimo do Senhor sobre nós, de roupa, de móveis, de recursos financeiros. Poucos dias depois, e ninguém fazia cara de coitado para ninguém. Ninguém ficava cantando a pedra para ninguém. Não, eu só servia ao Senhor. Eu e Fatinha só servia ao Senhor. Mas aquela palavra começou a se cumprir, porque entenda, qualquer coisa no reino do Espírito, entenda, as coisas no reino do Espírito, da parte de Deus, é maior do que qualquer coisa do inferno. E o que você tem acesso é a de Deus. O que está sobre a sua vida é a de Deus. O que vai se derramar sobre você é a de Deus, não é do diabo, não são os dias maus, é de Deus, irmãos. Nós já estamos vivendo o céu aqui na terra.
Eu já estou vivendo o céu aqui na terra. Ah, mas não é tudo mesmo isso aí? É. Tudo que está escrito. Eu creio. Você acredita nisso? Para encerrar, eu anotei aqui e eu quero que você atente isso. Precisamos passar pela vida desfrutando de tudo aquilo que Jesus conquistou para nós, porque Ele nos conquistou para uma vida em abundância. Diga, eu vou ver. Por quê? Porque está escrito, irmão. Romanos 5, 17, 18, eu encerro com esse texto, diz assim: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Você não está mais debaixo da ofensa desse um que cometeu contra Deus. Você está agora na condição desse ato de justiça que Cristo Jesus fez. E diz que nós recebemos a abundância da graça e o dom da justiça. A abundância da graça. O que é que você vai enfrentar de novidade que você diz: ixi, eu não sei fazer? Mude o seu discurso. Diga: eu posso, eu tenho a abundância da graça, eu posso aprender, eu posso fazer melhor, eu posso ser o melhor, porque eu tenho a abundância da graça. Eu tenho a habilidade do céu sobre mim. Pode jogar no peito, que eu faço o gol. Aleluia. Reinarão em vida. Reinarão em vida, irmão. Aleluia. Esse reinar em vida está associado àquilo que você decreta também. Aquilo que você declara, vai ser assim. Vai ser assim, é um decreto. Eu gosto muito de filmes medievais. Eu acho que eu já assisti todos que existem aí. Eu gosto muito. Eu lembro de uma cena de um filme recente que eu assisti, que o rei tinha dado um decreto. Ele tinha dito, tinha beneficiado uma pessoa. Aí chega um conselheiro e diz: mas rei, nós não estamos tão bem não, financeiramente, para você favorecer dessa forma. E aí o rei fica pensando: e agora, o que é que eu vou fazer? Porque eu liberei o decreto, eu não posso voltar atrás. Aí ele chama o outro conselheiro e diz: ei, tu ouviu o que eu disse, não foi? Ouvi, rei. Pois é, se vire para favorecê-lo, porque foi dito e eu não vou voltar atrás. Aleluia. Aleluia. Deixa eu dizer, irmãos, isso é fato. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Sem antes produzir o efeito a qual ela foi designada. Deus disse, não vai voltar para ele vazia. Vai acontecer. Como é que vai acontecer? Não interessa eu saber como vai acontecer. Uma coisa é certa: vai passar a existir. Vai criar. Porque foi liberado. Aleluia. Tá bom de você começar a falar com borracha. Tá bom de você começar a falar com ferro.
Tá bom de você começar a falar com cimento, com tijolo, com ferro. Aleluia. Tudo que é criado com madeira, tudo que é criado está ligado a uma matéria que Deus criou. Está ligado ao que Deus gerou. O que é que você pode imaginar que você está precisando que tem ferro, que tem plástico, que tem borracha, que tem madeira? O que você está usufruindo são só formas, mas a essência, a matéria veio de Deus. E se é de Deus, te pertence porque é filho de Deus. Aleluia. Ferro, você vai lá para casa. Borracha, você vai lá para casa. Aí o homem deu os nomes, formatos. Se transformou em carro, transformou em moto, transformou em casas, transformou em tudo que você consegue ver hoje. Mas toda a matéria veio de Deus e tudo pertence ao Senhor. E você tem autoridade para dizer: vai vir para mim, vai vir para mim, vai vir para mim. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. É porque eu estou sem minha carteira aqui agora. Mas até o papel moeda, a cédula, o dinheiro obedece. A matéria obedece. Venha. Venha. Ah, mas não está usando mais papel moeda. Mas é Pix, o nome agora é digital. Tem componentes que foram criados por Deus. Aleluia. Deus é bom, irmãos. Vamos ficar de pé. Você recebe tudo. Aleluia. A influência de Deus é a que está sobre você. Os dias que você vive é os dias de paz. Aleluia. E não de mal. Dias de paz e não de mal. Ah, mas o diabo não sei o que. Epa! Você não tem legalidade para estar aqui. Eu tenho autoridade sobre você. Fora! Fora! Aleluia! Imagina só, irmão, você já deve ter visto aqueles cães, né, que na rua, os coitados lá, sofrido, cheio de rabugento, né, feridas, carrapatos, só o couro e o osso, os coitados, né, a orelha murcha, a outra já caindo. Aí você está com a porta aberta, aí ele quer entrar na tua casa. Se você gosta, né, de ser protetor dos animais, você vai cuidar, não sei. Mas se você não quer, você diz: fora! Não é assim? Você fecha a porta e ele vai tentar a sorte em outro lugar. Você não aceita. Com o diabo é do mesmo jeito, irmão. Aqui não, Satanás. Precisamos ser rápidos em perceber a ação mentirosa do diabo. Aqui não, diabo. Está repreendido em nome de Jesus. É repreendido em nome de Jesus. Não é lá ele não, tá? É repreendido em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar então. Pai, no nome de Jesus, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua bondade sobre nós, pela Tua graça sobre nós, que ela é abundante, que ela nos favorece, e os olhos do nosso entendimento, Senhor, ela tem sido iluminada, e nós oramos pelo Espírito de sabedoria e de revelação em Teu pleno conhecimento sobre nós, para desfrutarmos de tudo que o Senhor tem, Pai, para as nossas vidas, para a nossa família. Nós ordenamos agora, na autoridade do nome de Jesus,
A mesa que está preparada para nós vamos comer de tudo que há nela, Pai. De tudo que está disponível, nós temos esse acesso. De tudo que o Senhor tem para as nossas vidas, nós vamos desfrutar. Pai, nós ordenamos sobre a nossa casa proteção. Sobre tudo que nós estamos fazendo, proteção. Sobre tudo que nós estamos fazendo, prosperando. Sobre tudo que nós estamos intentando fazer, sendo guiados pelo Teu Espírito, Pai. Sensibilidade e percepção para entender e discernir o tempo e o modo de todas as coisas, Pai. Nós não seremos enganados, mas o Teu Espírito, o Espírito da verdade, estará nos levando a lugares tranquilos, a pastos verdejantes, em nome de Jesus, Pai, ao centro da Tua vontade, e o fervor no Espírito estará aumentando, Pai, porque nós nos aplicamos a viver os céus aqui na terra cheio do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, eu convido você mesmo, amanhã, reforçar o anúncio, né? Amanhã nós estarmos na nossa vigília aqui. Às 18 horas, vai ser um tempo muito bom, onde nós vamos subjugar a nossa carne e dar mesmo vazão para o Espírito, ficarmos mais sensíveis mesmo ao Espírito de Deus. Então amanhã às 18 horas, das 18 às 21, nós estaremos aqui, orando mesmo, buscando ao Senhor, nos enchendo do Espírito. Vai ser muito bom mesmo. Crie expectativa, né? Os que podem, até mesmo se quiser, eu vou tirar um tempo de jejum aqui, eu quero desfrutar dessa consagração mesmo. Faz isso, né? É louvável, é importante, é necessário. Precisamos calar, aquietar a nossa alma e sujeitar a nossa carne. Amém? Deus é bom, foram abençoados? Então, pratique essa palavra e viva o melhor de Deus nesse ano, em nome de Jesus. Vão na paz, em nome de Jesus.